meu amigo e eu em Hunter x Hunter. Capítulo 1. Linhagem e amizade. No continente Iordano, bem ao sul do continente, na União Mitene em Gortat do Oeste, o rapaz de 19 anos, depois de aperfeiçoar suas habilidades NEM, estava cansado daquele lugar. A vida sem liberdade ou tecnologia, cercado por fabricantes e traficantes de drogas, fabricantes de armas e uma grande lista de coisas ilegais, ocultas por uma política de isolamento, não era vida. Um dia, aquele jovem apenas decidiu escapar, e todo o seu treinamento como intensificador o preparou para aquele momento. Em uma escura noite de lua nova, o jovem de cabelos brancos e corpo musculoso estava no porto mais ao sul da União Mitene. Com seu treino máximo e em uma taxa constante, estava prestes a seguir o simples plano de pular no mar e nadar para uma terra mais livre. Preparou seu tempo para pular, mas foi atingido por uma bala de fuzil, bala que não o feriu e caiu amassada graças ao NEM. Um grupo de homens armados rapidamente foi até o jovem o cercando. Um dos homens falou: uma saída não autorizada de qualquer país da União Marine é punível com a sentença. Jovem, vai a merda, babaca e ignorante, fica nesse inferno se quiser. O grupo de homens armados tentou fuzilar o homem. 8 metralhadoras dispararam sem parar com o único objetivo de fuzilar aquele homem, mas as balas caíam como mostas, enquanto o jovem se aproximava lentamente. Quando estava cara a cara com o homem que tentou falar a sentença, o mesmo em pânico sacou uma espingarda e a apontou para a cabeça do jovem. Mas antes que o tiro fosse dado, o jovem apertou o cano da arma em 2 pontos no meio da arma. A arma explodiu, matando o que a usou. Os outros 7 se renderam assim que viram seu companheiro morto pela própria arma. Jovem, ótimo, não queria mesmo matar tanta gente assim. O jovem correu gritando: Eugênio Geomuya será livre. O rapaz de 19 anos, Eugênio Geomuya, nadou a toda velocidade enquanto pensava coisas motivadoras para se inspirar. Parecia que a maré tinha subido enormemente. Nadou uma distância estupidamente grande, abastecido por seu poder, nem motivado unicamente por seu desejo de liberdade, até colapsar no litoral da Federação Oshima, onde foi encontrado por um grupo de pescadores locais. Especificamente foi avistado por uma jovem e tonificada mulher de cabelos castanhos longos e encaracolados. Após seu tratamento médico, começou a trabalhar como pescador no porto onde os pescadores que o salvaram trabalhavam. 4 meses depois, um andarilho chegou ao porto mediante indicações do povo local. Perguntou sobre um homem que foi encontrado na costa da República em circunstâncias misteriosas. Felizmente, esse homem já estava voltando da pesca. O visitante foi orientado a esperar na entrada do porto. Aquele andarilho esperou pacientemente, até que o jovem de 19 anos veio ao seu encontro. Andarilho: com licença, jovem, você é o homem que veio nadando da União Mitene? Perguntou da forma mais amigável possível. Eugênio imediatamente ficou em alerta. A possibilidade de que fosse um agente de seu país natal era grande, pois ninguém jamais havia escapado de Gortaot do Oeste. Eugênio: sim, quem quer saber? Disse olhando para aquele homem de 41 anos, em clara boa forma e que tinha um físico que não tinha nada que invejar ao dele. O mais estranho de tudo, era que o senhor irradiava tanta positividade, que era difícil acreditar que fosse um assassino. Andarilho: meu nome é Isaac Netero, sou um caçador e artista marcial. Estou viajando para conhecer pessoas fortes e treinar, pelo amor às artes marciais. Disse com seriedade, porém mantendo a positividade. Eugênio suspirou e disse ainda desconfiado: Eugênio, eu escapei do inferno, e me desculpe se eu estiver errado, senhor, mas se você for alguém de lá, não pense que vai me levar na conversa. O andarilho ficou desconcertado, mas sorriu fechando e respirou fundo, parecendo entender a situação daquele jovem. Andarilho: eu apenas quero te fazer algumas perguntas, venha tomar um café comigo. Eugênio: devagar, ai tiozão, você nem perguntou o meu nome. Me chamo Eugênio Geomuya. Netero: ah, é verdade, me desculpe a falta de modos. Disse se curvando como pedido de desculpas. Eugênio acatou o pedido do andarilho, que quis saber da experiência do jovem atravessando o mar a nado, e depois contou que era um caçador, explicando tudo que envolvia ser um caçador. Eugênio:
Acha que eu poderia ser um também Netero? Ou prefere Senhor Netero? Netero, não precisa do Senhor, só me responda uma coisa: o que te motivou a escapar do seu inferno? Eugênio: o desejo de liberdade. Eu encontrei um senhor prisioneiro que disse que poderia me ensinar a forma de me libertar. O poder conhecido como NEM, por anos treinei esse poder para ser algo que aqueles malditos não parariam nem com uma bomba atômica. Netero, se você tem esse desejo tão forte, uma força tão grande, não vai ter problemas para se tornar um caçador, mas os exames são só no ano que vem. Eugênio: entendo, estarei pronto. Logo os dois se despediram. No ano seguinte, Eugênio se tornou um caçador ao passar no teste com facilidade. Depois de uma noite com Nora, começou a trabalhar como caçador, trocando cartas com Nora sempre que possível. Em seus primeiros meses como caçador, descobriu que teria um filho. Nos seguintes anos, se dedicou a juntar dinheiro para sua nova família, sabendo que os melhores caçadores eram bem pagos. Após 5 anos de duro trabalho como caçador, mensagens e presentes para sua família e longas temporadas fora de casa, havia encontrado uma expedição bem paga que o reino onde a Federação Oshima se encontrava iria realizar. Era uma expedição a um local chamado Continente Escuro. Sendo já um hunter conhecido, não teve muitos problemas em ser convocado. Descobriu que nos últimos 6 anos estava enganado. O lugar do qual tinha escapado, que se referia como inferno, não era nada comparado àquele continente escuro. Graças à sua força e ao que foi provavelmente o maior golpe de sorte da sua vida, conseguiu retornar da expedição. Além disso, trouxe uma espécie desconhecida de peixe e rochas que tinham uma composição desconhecida. Todos os seus feitos o consolidaram como um caçador famoso e agora com uma estrela em sua licença por suas contribuições e uma certa fortuna. Usando sua fortuna, Eugênio se mudou com sua esposa Nora e seu filho James de 5 anos para Katrin, reino do continente mais ao norte. A partir daquele momento, Eugênio se dedicou a treinar seu filho James e sair em missões e tarefas burocráticas de forma mais ocasional. Já não passava a maior parte do ano fora de casa sem ver o rosto de seus entes queridos. Agora no máximo passava alguns dias. Aos 17 anos, James se tornou caçador e se especializou em estudar ecossistemas, mantendo a fortuna e o prestígio da família Geomura. Aos 23 anos, James conheceu uma hunter pela qual se apaixonou e teve um filho, Ismael Geomura. Infelizmente sua esposa havia morrido no parto, devido a que seu pai estava muito ativo como caçador, mas se comunicava com sua família de forma similar a como fez seu pai na época. Seria treinado para ser um caçador. Minha avó Nora sempre ajudava no que podia, preparando marmitas e sempre pendente de onde íamos durante o treino. Meu avô me treinava, mas nas semanas que tirava de folga, principalmente depois de uma longa temporada de pesquisa, meu pai me treinava. Fora os treinamentos físicos, um bem marcante quando apareceu pela primeira vez, quando eu tinha 5 anos, foi o treino com poste de madeira. Fiquei ao lado do meu avô no quintal da casa, ambos olhando para um poste de madeira. O que estava na frente dele era bem maior e mais grosso que o que estava na minha frente. Eugênio: muito bem, Ismael, agora que seu condicionamento tá ficando consistente, podemos começar a definir seu estilo de luta. Me virei para o meu avô e disse: legal, quero dar uns socos bem fortes que nem você. Exclamei animado, começando a dar uns soquinhos de brincadeira nas costelas do meu avô, que não sentiu quase nada. Eugênio: entusiasmo é sempre bom, mas para definir o seu estilo de luta, primeiro temos que ver seu tipo físico. Seu pai não é muito de força bruta. Acho que sei por onde começar. Onde diz logo. Minha ansiedade não me permitiu notar que meu avô estava se concentrando e tomando uma posição parecida ao boxe. Começou um combo no pedaço de madeira com um chute baixo com a perna direita, outro chute baixo com a perna esquerda, chute médio com ambas as pernas, retrocedeu uns passos com R, deu 2 bicudas frontais, depois um bom e velho 1, 2, com os punhos cruzado de esquerda, cruzado de direita e finalizou colocando suas mãos no chão atrás dele, combinando o impulso das mãos com as pernas, deu um chute estranho que contra um oponente real iria direto no rosto. O pedaço de madeira grosso, agora danificado, caiu.
Meu avô depois do combo começou a se alongar, enquanto olhava tudo aquilo impressionado. Eugênio, pequei pesado para uma demonstração. Que estilo é esse? Eugênio, o estilo dos marinheiros e pescadores, o savate. Ou velho sapato. Chutes em várias distâncias e socos como complemento. Me coloquei em posição cheio de energia. Beleza, me mostra como fazer um chute desses. Eugênio, devagar ai netinho, primeiro tem que alongar. Alongamentos de perna mais tarde, meu avô me mostrou o chute baixo e o chute médio. Além do clássico 1, 2, que já tinha visto antes. Eugênio, treine isso contra o poste nessa ordem, uma série de 10 para começar, vou ficar de olho, qualquer dor você para. Isso vai fortalecer seus ossos e conforme for ganhando flexibilidade, começamos com chutes altos. Depois de algum tempo comecei a aprender novos tipos de chute, às vezes ia com meu avô e se tivesse sorte até com meu pai, ver algumas lutas por Catrin. Um dia vi um lutador que usava muito os pés e os joelhos, mas o que me chamou a atenção foi que ele usava muito os cotovelos. Pensei em incorporar isso no meu estilo também. Em uma dessas ocasiões terminamos indo ver um combate em uma vila um tanto remota em Catrin. Depois passando pelo centro, enquanto buscamos um lugar para um piquenique, nos deparamos com uma pequena barraca vendendo trigo e pães. Era uma barraca cuidada por um pai e um filho. O filho, que parecia ter minha idade, chamava por clientes anunciando o trigo e os pães caseiros, enquanto seu pai realizava as vendas, sendo um senhor muito magro que parecia um tanto doente. Meu avô, meu pai e eu vimos um ladrão furtando um punhado de trigo. Eu ia tentar assim como meu avô, mas o garoto que estava cuidando da banca foi mais rápido e enfiou uma faca na mão do cara que estava querendo furtar eles. O ladrão ia socar o moleque, mas o Pi empurrou o homem, coisa que não adiantou muito, pois o homem voltou ao lugar em que estava com poucos passos e ia tentar dar um tapa no rosto do pai, mas meu avô deteve o ladrão, apenas segurando seus dedos e o intimidando, o que somado ao olhar do meu pai que foi bem para trás dele fez ele correr sem dizer uma palavra. Os dois ficaram pasmos com aqueles caras fortes. Eugênio, que bom que estávamos aqui. Meu avô pôs os olhos no garoto e disse: atacou no momento certo garoto, mas é jovem demais para ficar carregando facas. Disse de forma descontraída, enquanto minha avó e eu chegamos perto da barraca. O pai do garoto logo se pronunciou: me desculpem pelo lance, essa é a faca que usamos para fatiar o pão. Lance, só tô cansado dos ladrões roubando o que os outros dão duro para produzir. Disse com um tom decidido que chamou a atenção de todos ali, principalmente do meu avô. Eugênio, você tem garra, garoto. Senhor, quanto é o pão? Pai, 200 genes. A transação foi feita e logo Lance perguntou: você fez para ficar tão forte assim? Eugênio, para começar muito treino, genes, e muita atenção e estudo. Lance saiu correndo de trás da banca e de frente para o meu avô fez uma reverência, pedindo quase em tom de súplica: por favor, eu quero ajudar minha família, pode me mostrar como ser forte como vocês. Meu pai ficou surpreso, porém empolgado. Eu estava processando a informação, mas me parecia uma boa ideia ter um amigo. Meu avô apenas sorriu ligeiramente, assim como minha vovó Nora. Eugênio, quer saber, você me lembra um pouco de mim mesmo. O que acham, pessoal? James, ele merece uma oportunidade. Nora, vai ser bom ver o Ismael ter um amigo. Verdade, vovó, vai ser legal. O pai de Lance ficou sem graça. Pai, acho que não faz mal uma aula experimental. Eugênio, ótimo, vamos voltar aqui amanhã então. No primeiro dia, Lance conseguiu me acompanhar nos treinos, alongamento, treinos de chute e de soco. Fez tudo muito bem, apesar de ficar com as pernas mais doloridas que eu por não estar acostumado com o treino de fortalecimento ósseo. Ainda não sabia bem seu estilo de luta, mas tinha um grande jogo de pés. Parecia patinar no chão de tão fluidos que eram seus movimentos. Parecia até um dançarino em alguns momentos. Na pausa, enquanto comíamos outro pão comprado pelo meu avô da banca da família, cheio conversa. Mandou bem, você tá em forma. Lance, valeu Ismael, ajudo minha família sempre, normal. Mas o treino dos ossos é dureza.
Você se acostuma. Eugênio. Olha, esse pão é bom mesmo. Parece que vou virar o cliente recorrente. Lance. Seria bem legal. Continuamos treinando. Aí fomos nos tornando amigos. Quando tínhamos 9 anos, meu pai me ensinou um golpe novo. Golpe que quis mostrar ao meu amigo. Para isso, quando treinamos combate mano a mano, induzi ele a me dar um soco direto de esquerda, desviei indo para a direita, recebendo outro direto que intercepta com as mãos e o mais rápido possível, mesmo de forma desajeitada, forcei o braço dele para o lado contrário da articulação e com cuidado para não quebrar o braço dele, subi nas costas dele segurando o braço e com meu peso corporal, derrubei ele em uma chave de braço. Esse é o Rei Tigre. Lance. Meu pai me mostrou ontem antes de voltar para a temporada de pesquisa. Lance. Legal, posso tentar. Meu avô chegou perto dizendo, deixa eu ver se tá tudo bem com seu braço primeiro. Felizmente, nada estava descolado ou quebrado no braço de Lance, e com algumas tentativas, ele conseguiu me aplicar o Rei Tigre. Esse movimento se tornou um dos nossos favoritos. Continuamos treinando duro. Meu avô explicou tudo sobre o NEM para Lance e com meditação abrimos nossos pontos de NEM de forma seguraça. Começando o primeiro princípio do NEM, o TEM, liberar e controlar a aura para não desperdiçar, útil para se proteger de ataques físicos e mentais. Na época em que tínhamos 11 anos, já com nossos pontos abertos, treinamos as outras formas básicas do NEM. Zetsu, o princípio de ocultar a aura e ficar ocultos e se recuperar de fadigas. REM, consumir a energia vital para criar uma mais forte e com propriedades ofensivas, podendo carregar intenções e também aumentar a resistência. Treinamos isso por 6 meses, incorporando todos os princípios à nossa rotina de treino quase diária. Nessa época, fiquei muito fascinado pelas cores graças a um livro chamado A Psicologia das Cores. Chegou o dia do nosso teste de NEM, para saber nosso tipo de NEM, nessa ocasião até meu pai pode ir junto. Concentramos nossa aura em 2 copos diferentes. Meu copo criou impurezas em forma de cristais coloridos, pareciam um arco-íris. O copo de Lance não mudou, mas ao provar a água percebemos um sabor doce. Eugênio. Ótimo, Netinho, você é um conjurador e Lance você é um transmutador. Ficamos sem entender nada, mas felizmente meu pai estava lá para contar os detalhes. James. Conjuração permite conjurar ou materializar objetos. Esses objetos podem ser vistos por não usuários de NEM. Esses objetos podem ter diferentes propriedades e em graus mais avançados podem até desafiar as leis da física. Já a transmutação permite transformar a aura em mais aura, porém com diferentes propriedades, gostos, texturas, dureza, calor, propriedades corrosivas, essas coisas. Meu pai abriu a jaqueta que usava e tirou 2 papéis, uma com círculo vermelho e outra com círculo roxo. Me entregou com o círculo vermelho e entregou com roxo para Lance. James. Essas são anotações que eu fiz sobre as categorias, devem ajudar vocês. Agradecemos e logo vovô disse, por enquanto, a melhor forma é se perguntar Lance, no que quero transmutar minha aura. Ismael, se pergunte o que quero materializar. Quando eu ia voltar para casa, antes de ir, Lance teve uma ideia. Ei Ismael, que tal lutarmos quando conseguirmos nosso Hatsus? Não é má ideia, mas não pode contar o Hatsu, vamos fazer como uma luta de caçadores. Lance mostrou o seu polegar em sinal de aprovação. Lance, mas peraí, se for assim não podemos nos falar nos próximos meses. E é mesmo, não vou poder comemorar meu aniversário de 12 anos com você, Lance, nem eu, mas vai valer o sacrifício. Eugênio, ei, se forem fazer o exame que é em 3 meses, eu levo vocês. Mas vai ter que me ajudar com o navio Ismael. Combinado. Tudo parecia bem, seguiríamos o combinado. O que não foi esperado foi o fato do pai de Lance ter adoecido pouco da Lance e sua mãe não sabiam por quê, mas seu pai, que já era de saúde delicada, estava tonto e com febre alta. O desejo de ajudar seu pai foi tão grande que Lance conseguiu transmutar sua aura, tornando ela fria como gelo. Foi necessário treinar um pouco em locais vazios para não chamar a atenção, mas conseguiu regular sua aura para refrescar os lugares e em caso de combate, congelar tudo em volta.
Essas habilidades fizeram o irmão menor de Lance admirar ele ainda mais, também querendo aprender esses poderes. No entanto, havia chamado sem perceber a atenção de uma formiga monstruosa. Por outro lado, tive que ajudar meu avô a prender as cordas e usar as velas. Ralei minhas mãos algumas vezes, o que me fez ter que usar ataduras nas mãos e pulsos por semanas. Comecei a me familiarizar com elas, sentir a textura, a resistência, o cheiro, principalmente quando ficavam fedidas pelo meu suor. Cheguei até a prova elas. Antes, com um pouco de treino de NEM, materializar ataduras com propriedades especiais, como eu poder controlá-las à vontade como se fossem parte do meu corpo, mas a mais básica era não deixar minhas mãos serem raladas, além de outra coisa mais básica, ganchos super resistentes por onde minhas ataduras passavam sem problema. Entretanto, ainda com a psicologia das cores na minha mente, sentia que faltava alguma coisa. Foi só questão de ver minha avó cozinhando com a panela de pressão que tive a ideia que precisava. Daquele dia em diante, observei todo tipo de vapor possível, de panelas, fornos, chaminés. Comecei a sentir a temperatura deles, o cheiro de alguns e a sensação que causavam em contato com meu corpo, mas ainda não tinha ideia do efeito que queria ter em um gás ou vapor que materializasse. No entanto, deixei isso anotado em meu caderno e em minhas memórias. Infelizmente, certo dia, enquanto eu aperfeiçoava meu Hatsu, no aniversário do irmão mais novo, os dois irmãos foram sair para pegar lenha para mãe fazer um bolo no forno. Lance ouviu um som estranho vindo de alguns arbustos. Isaac, o mais novo, se agarrou no seu irmão. Uma criatura monstruosa com características de inseto louva-a-Deus apareceu na frente dos irmãos. Lance tentou congelar ele, mas não funcionou. Impregnou um machado que carregava com seu Hatsu e tentou realizar cortes congelantes, mas não funcionou. E mais rápido do que puderam ver, os dois irmãos foram nocauteados com golpes na cabeça. A formiga foi à casa dos irmãos, mas por seus pais serem humanos fracos, simplesmente os matou e levou os dois desacordados. No ninho da formiga, a rainha devorou os irmãos, colocando 2 ovos logo em seguida. No grande dia do Exame Hunter, fomos à casa de Lance buscá-lo, mas foi só aí que soubemos que toda a família havia morto tragicamente, quer dizer, os pais pelo menos, os filhos tinham sumido. Não parei de chorar até voltarmos ao navio. Quando chegamos na entrada, meu avô disse: Eugênio, olha só Ismael, se você não quiser ir, pode falar, eu entendo. Eu, nem pensar, eu vou. Meu avô me olhou surpreso e até um pouco assustado. É a melhor escolha. Eu quero acreditar que o Lance está vivo em algum lugar, mas se não estiver... Parei para segurar o choro. Se não estiver, preciso passar no exame por ele também. Disse com confiança e bati o pé para mostrar a firmeza no que eu queria. Minha avó Nora chorou e disse: é muito bonito da sua parte, Ismael. Eugênio, vamos zarpar logo, só vou mandar uma carta para o seu pai primeiro. Assim que a carta foi mandada, zarpamos. Enquanto eu viajava com meu avô e minha avó, no ninho das formigas quimera, nasciam 2 novos seres, sob a vigilância da rainha. Os ovos começaram a se romper. Do primeiro que se quebrou saiu uma formiga quimera extremamente humanoide, com alguns pelos pelo corpo e de aparência feminina. A formiga se levantou da casca e olhou em volta. Assim que viu a rainha, ficou em posição ereta, como um soldado em um quartel. Sabia instintivamente que devia demonstrar respeito ao que estava à sua frente. Rainha. Bem-vinda, soldado. Sou a formiga quimera. Rainha, como se sente? Formiga quimera. Com um pouco de fome, e quero lutar também. Rainha. Você irá lutar em breve, Pemo. Este é seu novo nome. Outro ovo se quebrou perto da nova formiga quimera, revelando um ser muito mais animalesco, com aspectos de um pequeno panda vermelho. Parecia um bicho de pelúcia. Rainha, parece que seu irmãozinho chocou, mas é triste ser tão pequeno. Disse a rainha desapontada. Pemo, onde quer chegar, rainha? Rainha, ele deve ser devorado, é fraco demais para a colônia. A nova formiga quimera se assustou e seu pequeno irmão se agarrou em seu tornozelo esquerdo. A formiga mais velha ouviu em sua mente. Rainha, entregue ele a mim, soldado.
Sem muita opção, a soldado pegou seu irmão com a mão esquerda, mas assim que ia entregar, ele sentiu um enorme peso em sua mão que quase a fez se encurvar. O pequeno panda vermelho ficou extremamente agitado e cresceu muito em um piscar de olhos, se tornando um panda vermelho grande e musculoso. Se virou para sua irmã e atacou com um golpe descendente de sua agora grande pata direita enquanto gritava: "Não sou fraco não." O impacto causou um estrondo que alertou todos. A mais velha dos irmãos, que havia segurado o golpe, disse com os braços doloridos: "Por que não fez isso antes, idiota?" Outros soldados chegaram só para ver a mais velha empurrar o punho do mais novo para cima e derrubar ele com um bom direto na boca do estômago. No chão, o grande panda vermelho voltou a ser aquele pequeno animal aparentemente indefeso. Todos ficaram surpresos, até a rainha estava um pouco pasma. "Rainha, isso foi mesmo uma surpresa, seu irmãozinho Berger será útil. Parece que temos dois bons potenciais para a colônia." Colocando sua atenção nos veteranos, a rainha ordenou que mostrassem tudo aos novos soldados, incluindo onde conseguir alimento. Assim que cheguei no local do exame de caçador, recebi uma placa de candidato, a número 8. Enquanto esperávamos, um sujeito com sobrepeso, e olhava, assim que notei ele vi que ele tinha um olhar malicioso, mas em um instante mudou para um olhar amigável. Mente de tomba. Mais uma presa para o assassino de novatos, o garoto mal se aguenta agora, só quero ver o desespero dele quando morrer. Fiquei nervoso com o teste e com a impressão daquele cara. A única forma que consegui encontrar para me manter tranquilo naquele momento, foi liberando um pouco do meu tempo para me motivar. Isso causou um belo desconforto nas pessoas à minha volta, algumas até começaram a sentir calor. "Examinador, o candidato número 8, está dispensado, venha conosco." Fiquei em choque com aquilo. Os examinadores me retiraram dos candidatos e me pediram para esperar em uma sala, uma pequena tenda com uma mesa de centro e um jogo de chá, algumas estantes e um relógio na mesa. Quando os que me levaram até a sala iam sair de lá, perguntei: "Mas por que estou aqui?" "Examinador, não se preocupe, vai ficar tudo bem, candidato Ismael Gilmour. Você já está bem além desse teste." Me entediei depois de esperar 30 minutos, e comecei a usar meu Hatsu, envolvendo minhas mãos e pulsos com feixas. Fiz cama de gato com as faixas, usei elas como chocolates no ar e enrolei as faixas no relógio apenas com minha vontade e comecei a arremessar ele de um lado para o outro. E nem notei um senhor tão velho quanto o meu avô chegando, apenas quando ouvi sua risada. Não é todo dia que se vê um jovem de 12 anos usar nem tão facilmente. Levava uma bola com ela em sua mão direita. Bobskis deixou rolar até mim. "Senhor, me desculpe, vou colocar isso de volta no lugar. É que eu estava muito nervoso com o teste, daí não sei se foi reprovado, se fui não sei por quê. Quando vim para cá estava entediado então." "Velho, acalme-se, Gilmour, consegue jogar o relógio para mim?" Com um movimento de braço em minha vontade, fiz um movimento de chicote com a feiza que prendia ao relógio que vinha do meu pulso esquerdo. Ele pegou o relógio com facilidade e em um piscar de olhos sumiu da minha vista. Quando senti a aura dele de novo, ele estava sentado bem na minha frente, colocando o relógio no lugar. Isso foi de aprimoramento. "Velho, correto, sou Isaac Netero, presidente da Associação de Caçadores. Devo dizer que sua materialização é ótima para alguém tão jovem." "É só imaginação, senhor Netero." "Claro que sim, aposto que seu avô fez um bom trabalho." "O senhor conhece Netero?" "Não muito, sei dos feitos dele, mas só nos falamos 2 vezes. A primeira quando ele tinha 19 anos e a segunda quando o filho dele James veio fazer o exame." "Meu pai nunca disse como foi o exame dele, sempre achei esquisito." "Netero, isso porque ele passou direto, assim como você. Saber usar nem quase descarta o exame comum." "Espera aí, eu fui aprovado fácil assim." Levantei rápido e coloquei as mãos na mesa quase tendo um treco. "Eu prometi a um amigo que passaria, tenho que fazer direito. Por favor, me testem, senhor." Implorei com uma cara de desespero, quase derramando lágrimas. Netero olhou para mim com pena. "Netero, você claramente tem olhos de alguém que está abalado."
Não estou pedindo para me contar o porquê, mas estou certo. Sentei com calma e apenas respondi: sim, o senhor tem razão. O presidente Netero foi até uma estante e pegou uma pequena caixa. Colocou ela na mesa e abriu, revelando uma torre feita de várias peças de madeira retangulares. Netero, que tal um joguinho para acalmar as emoções? Aceito, senhor Netero. Netero armou a torre e tirou a primeira peça sem dificuldades. Quando foi minha vez, quis tirar uma das peças, mas ela mal se movia. Senti um peso enorme nas peças, o cuidado de não fazer a torre cair. O peso da peça me deixou nervoso e depois que tirei a peça comecei a suar. Quanto essas peças pesam, senhor Netero? Netero, 3 quilos cada. Continuamos jogando, até que na minha vez a torre caiu. Jogamos mais um pouco, mesmo perdendo 2 seguidas mantive a calma na terceira, até o momento em que o senhor Netero, com uma parte extremamente pequena do seu deu um peteleco em uma peça da torre que estava no centro e era uma das peças do topo de torre. A peça saiu voando na minha direção, mas consegui usar minhas ataduras a tempo para pegar a peça. Netero, desisto dessa partida, bom reflexo. Meu avô chegou pouco depois, mostrando uma cara de alívio. Eugênio, que bom, você estava mesmo aqui, Ismael. Enquanto eu estava indo até o meu avô, Netero se levantou saudando um velho conhecido. Netero, olá, Eugênio. Está muito bem. Disse acenando com a mão direita. Eugênio, se eu estou bem, então o senhor está ótimo. Presidente Isaac Netero. Ficou estabelecido que minha licença seria entregue no final do exame. A licença era única e não poderia ser emitida de novo. Também receberia uma cópia do Código dos Caçadores. Uma vez caçador, eu seria caçador até a morte. Tivemos que esperar o exame no navio, acompanhando em todas as suas fases, que geralmente são feitas em locais diferentes. No formigueiro, Pemo, já estabelecida como líder de esquadrão, apenas caminhava entediada em um chão gelado, graças aos seus poderes que congelaram toda a caverna onde estavam seus soldados. Com uma cara entediada, a formiga quimeira só podia pensar em como seus soldados eram fracos. Depois da revisão diária aos seus soldados, Pemo foi dar uma olhada no seu irmão, que havia terminado na caverna onde estava Berger. Dezenas de fracas formigas quimera estavam estiradas no chão em volta de um bichinho fofo, algumas até sem membros. Ao ver sua irmã, ainda em sua forma fofa, Berger subiu em seu ombro com um salto, só para mostrar uma cara tão entediada quanto a dela. Berger, todos aqui são muito fraquinhos. Pemo olhou ao redor e viu a destruição que seu irmão causou. Pemo, concordo, mas você exagerou. Berger, vamos mesmo ter que continuar cavando túneis no formigueiro? Pemo estava tão entediada, que teve uma ideia. Sussurrou ela nos ouvidos felpudos do seu irmãozinho. Pemo, eu pareço uma humana e nessa forma, você é um animal fofinho. Ouvi dizer que tem uma aldeia de humanos aqui perto. Podemos dar uma olhada. Berger. Mas os humanos não são muito fracos, quer dizer, mais que esses soldados. Pemo, não é disso que eu tô falando, vamos ver o formigueiro deles. Parece que fazem coisas menos chatas. Berger acabou topando e com uma pequena bolsa que tinha feito para levar seu irmão, ambos saem do formigueiro. Bem cedo. Tudo incrivelmente diferente. Tudo era muito mais quente graças ao sol, mas a energia da luz do sol que batia nas casas e no solo era tão contagiante que Pemo e Berger não podiam evitar ficarem muito felizes. Ver as pessoas indo para diferentes direções era algo intrigante, confuso e emocionante. Via pessoas consertando casas, limpando os caminhos naquela terra, e exibindo diferentes coisas em pequenas mesas. Passando por essas mesas, Pemo sentiu algo familiar, como se já tivesse visto elas antes. Seu irmão Berger teve o mesmo sentimento. Viu um pedaço de carne, e ia pegar, mas uma humana deu um leve tapa de advertência em sua mão. Senhora, devagar a moinha, são 100 genires. Berger começou a rosnar para aquela senhora. Pemo fez uma pergunta. O que são genes? Senhora. Tá de gozação comigo, menina. Dinheiro, coisa que representa o crédito e o poder aquisitivo. Pemo fez a cara mais confusa de sua curta vida, enquanto acariciava seu irmão na cabeça para dizer que tudo estava bem.
Andaram mais um pouco e avistaram as ruínas de uma pequena casa. Antes de que pudessem investigá-las, o rapaz gentilmente pediu a atenção de Pemo. Rapaz, com licença. Pemo olhou para o jovem com um rosto gentil e uma máscara estranha que cobria seu rosto com uma rede. O que chamou sua atenção foi o que o jovem levava, um pedaço de madeira com pequenos furos nos quais estavam palitos de madeira que contém algo viscoso e amarelado em sua outra extremidade. O pedaço de madeira, além de ser sustentado por suas mãos, era sustentado por uma corda em seu pescoço. Rapaz, a senhora pode provar meu produto? Pumi olhou fixamente para aquele produto viscoso. Lembrava um pouco o líquido que envolvia os ovos e cásulos de formigas quimera. Pumi, que produto seria esse? Rapaz, é mel. Eu sou apicultor. Quero vender meu mel na cidade grande um dia. São minhas primeiras amostras. Pumi, você não quer genes por isso? Rapaz, não, hoje não, o primeiro dia é gratuito. Pumi viu seu irmão Bear, que estava babando por aquele produto, prestando mais atenção no cheiro. Viu que parecia o cheiro de algo doce. Rapaz, seu bichinho pode comer uma amostra também, o que me diz? Mupi pelou 2 palitos com aquela substância chamada mel. Seu uma ao seu irmão que estava na bolsa e provou um. Aquele sabor doce se espalhou pela sua boca como poucos haviam feito. Era um pouco enjoativo, mas muito gostoso. Pemo, onde posso conseguir mais desse mel sem usar genes? O rapaz explicou o básico sobre as abelhas e colmeias, coisa que lembrou Pumi dos formigueiros de formigas quimera. Pumi agradeceu e seguiu para a pequena casa em ruínas. A casa tinha uma pequena placa, manrida aqui em memória de uma família que foi morta por uma ameaça desconhecida. E pelos seus filhos Lance e Isaac, cujos corpos nunca foram encontrados. Aqueles nomes despertaram uma sensação de déjà vu nos 2 irmãos. No entanto, enquanto voltavam ao formigueiro, Pemo pensou mais sobre isso e teve uma sensação estranha. Bear quer. Que foi irmão? Pemo, é que eu sinto que deveria encontrar alguém. Um humano. Bear quer. Será que esse tal humano seria um humano forte? Pemo, sim, imagino que sim. Disse Pemo, voltando introspectiva daquela pequena manhã de aventuras.